Fala galerinha! Eu sou o professor Marlon de Ciências e antes de iniciarmos a nossa aula, eu queria que você imaginasse algo comigo. Já pensou você ficar do lado de fora da sua casa e seu corpo começar a congelar? Ou pior, a água contida em você simplesmente evaporar? Será que isso poderia acontecer? Para descobrirmos isso, continue assistindo aqui que já eu vou responder para você. Galerinha, vocês já devem ter ouvido falar que existe uma propriedade da matéria chamada de estados físicos. Mas vocês sabem onde podemos observar esses fenômenos no nosso cotidiano? Sim? Não? Então, vamos analisar a seguinte situação. No Brasil, temos algumas cidades, como Manaus, por exemplo, que possuem temperaturas que ficam, em média, 30 graus Celsius. Temperatura essa que, se deixássemos um copo d'água exposto do lado de fora de casa, por exemplo, o líquido seria todo evaporado. Mas relaxa, que essa mudança não será instantânea, pois ela precisa de um tempo para acontecer. Agora imagine um lugar muito frio, tipo o Alasca. Vocês acham que a água vai evaporar por lá se a gente esquecer ela do lado de fora de casa? Não, né? Muito pelo contrário. Ela irá se solidificar, transformando-se em gelo. Isso acontece porque a temperatura média anual do Alasca é de menos 3,3 graus Celsius. Muito frio. Portanto, podemos destacar que a temperatura é um dos principais fatores que podem influenciar nas mudanças dos estados físicos da matéria. Mas relaxa, não precisamos ir tão longe só para conseguir gelo. Isso mesmo, não precisamos, porque ao longo dos anos desenvolvemos máquinas para fazer o processo de solidificação, transformando a água líquida em gelo. E galerinha, esse é um processo que já estamos muito acostumados. Afinal, toda casa tem ao menos uma geladeira. Outro exemplo de mudança de estado físico da matéria é o derretimento de geleiras que desaguam em rios nos períodos de seca. Nossa amiga Cordilheira dos Andes é um bom exemplo disso. Ela tem bastante gelo, mas quando chegam os períodos mais quentes, descongela e deságua em rios próximos, regulando assim o nível da água dos rios. Legal, não é mesmo? Mas, continuando com o nosso exemplo no nosso cotidiano, também existem alguns processos não naturais que podem alterar os estados físicos da matéria, como, por exemplo, no processo de construção de anéis. Para produzi-los, é necessário aplicar uma temperatura enorme, fazendo que o metal passe de seu estado sólido para o seu estado líquido, sendo esse tipo de mudança denominada fusão. E esse processo não é considerado natural, pois precisou da ação do homem para acontecer. E não pense que é só assim que as mudanças ocorrem, não. Na sua casa, por exemplo, você já deve ter visto vários tipos de mudança de estado físico. Você já deve ter visto alguém da sua família fritando alguma carne na frigideira quente, enquanto isso, uma fumaça subia. Ou até mesmo ter visto alguém levando uma panela super quente na pia, colocando-a debaixo da torneira ligada, fazendo uma fumaça subir. E tanto um quanto o outro é um processo denominado evaporação, onde ocorre a mudança da água em seu estado líquido para seu estado gasoso. Mas veja só, se jogarmos uma pedra de gelo na mesma panela super quente, o processo que acontece é diferente e não se denomina mais evaporação. Espera que eu explico. Quando partimos do estado líquido para o estado gasoso, temos uma evaporação. Porém, o gelo não está no estado líquido, e sim no estado sólido. Logo, quando temos uma passagem brusca do estado sólido direto para o estado gasoso, acontece um processo chamado de sublimação. Então, para relembrar, vimos só nesses exemplos o processo de solidificação, quando transformamos água líquida em gelo, o processo de fusão, quando citamos o derretimento das geleiras e a produção de anel, o processo de evaporação, quando jogamos água na panela quente
e o processo de sublimação, quando ocorre aquela mudança brusca do estado sólido para o estado gasoso. E não para por aí não. Tem outro exemplo muito comum de mudanças de estados físicos no cotidiano, que é quando a nossa mãe termina de cozinhar o arroz. Tampa a panela para não sentar nenhum bichinho e rapidamente formam várias gotículas de água nessa tampa. Esse processo aí é chamado de condensação e ocorre quando há uma mudança do estado gasoso para o estado líquido. Muito interessante esses processos, não é mesmo? E ainda mais interessante é que eles estão sempre acontecendo na nossa frente e às vezes nem percebemos. Então é isso, galerinha. Espero que vocês tenham entendido. Não vamos esquecer de fazer os exercícios e acessar a plataforma para assistir os vídeos quantas vezes forem necessárias e até a próxima aula.